Olá, estudantes da EJA, quarto termo do ensino fundamental, anos finais. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje a gente vai inaugurar aí o nosso terceiro bimestre com aulas inéditas aí para vocês, falando de um assunto muito interessante, um dos principais marcos aí da contemporaneidade, dos dias atuais. Vocês, estudantes da EJA, que já têm mais experiência, com certeza vão se lembrar aí de algum período da Guerra Fria, que é o tema da nossa aula de hoje, vai aparecer aí na tela para vocês. Então, a nossa aula vai falar da Guerra Fria. É uma aula curta, a gente vai passar aí alguns dos aspectos gerais desse período tão marcante, né, da história, que dividiu o mundo em dois blocos, teve diversos desdobramentos aí, certo? Vamos conhecer então o objetivo e a habilidade da nossa aula? Hoje o nosso objetivo é retomar os principais eventos políticos que contextualizaram e caracterizaram a Guerra Fria, que foi aí de 1945, né, ou seja, no final da Segunda Guerra Mundial, até 1991, a data que marcou o fim da União Soviética. A habilidade do currículo paulista que a gente está trabalhando hoje é a HI 28, identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus principais conflitos e as tensões geopolíticas no interior dos blocos liderados por soviéticos e estadunidenses. Bom, esse nome Guerra Fria ele é sugestivo, né? Ele é interessante, né? Ele nos faz pensar por que uma guerra fria, né? Quando a gente fala de guerra, a gente já remete logo a conflito armado, violência, bombas, destruição, mas Guerra Fria tem lá o seu significado. Esse termo teve uma origem aí, dá uma olhadinha. Então, lá no final da Segunda Guerra Mundial, o escritor inglês George Orwell usou o termo Guerra Fria pela primeira vez em seu ensaio Você e a Bomba Atômica, publicado no dia 19 de outubro de 1945 no jornal britânico Tribune. Se você quiser conhecer esse texto completo, você pode acessar aí esse QR Code para ler esse artigo do George Orwell na íntegra, tá? Mas o que eu quero de vocês, estudantes, agora é o seguinte: por que, na sua opinião, a Guerra Fria tem esse nome? Para você, qual é o significado desse termo Guerra Fria? Eu vou dar 1 minuto para vocês refletirem e já já a gente volta. E aí, o que você acha, né? Por que a Guerra Fria se chamou Guerra Fria? Bom, a Guerra Fria ela foi, antes de tudo, uma guerra ideológica, foi uma guerra marcada aí pela rivalidade entre os Estados Unidos da América, que estava ali despontando como grande potência mundial, né? Essa posição que eles já estavam ali galgando desde o final da Primeira Guerra e que se cristalizou no final da Segunda, né? Com a participação mais contundente. E os soviéticos, né, que se formaram aí como um bloco de repúblicas socialistas lá na década de 20, também teve uma participação muito importante na Segunda Guerra Mundial, inclusive ao lado aí dos Estados Unidos, né, do lado dos aliados, e depois que a Segunda Guerra Mundial acaba, né, se vêm aí as duas potências, cada uma com um sistema,
político e econômico diferente. Os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. E aí a guerra de influência, de poder, principalmente poder bélico e tecnológico, começa a acontecer entre essas duas potências, né? Então, quando a gente fala de Guerra Fria, significa que essas duas potências, esses dois países, Estados Unidos e União Soviética, não tiveram combate armado direto, né? Os dois países se deflagrando numa guerra diretamente, mas isso não significa que não houveram conflitos armados decorrentes da Guerra Fria. Mas já já a gente chega lá. O que eu quero mostrar para vocês agora é que esta Guerra Fria já estava se desenhando antes mesmo da Segunda Guerra Mundial acabar. Quer ver? Olha só essa imagem aí dos três grandes, né? Então estão aí na Conferência de Alta, Winston Churchill, né, da Inglaterra, Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e o Joseph Stalin, líder da União Soviética. Em fevereiro de 1945, eles já estavam aí nessa Conferência de Alta, costurando, né, acordos que iam desenhar o tal do mundo bipolar. Professora, o que você está querendo dizer exatamente? Então, nesse momento, eles já estavam traçando como é que eles dividiriam territórios ocupados pela Alemanha, né, durante a Segunda Guerra Mundial, assim como a própria Alemanha, caso os aliados vencessem. E foi exatamente isso que aconteceu, né? O eixo Roma, Berlim, Tóquio foi derrotado, a Alemanha foi aí ocupada ali pela ação da ofensiva dos aliados. A guerra acaba na frente ocidental em maio de 45, mas a divisão, né, caso a Alemanha perca e ela perdeu, já estava ali, ó, na gaveta esperando, né, essa derrota definitiva, o fim definitivo da Segunda Guerra. Olha aí o projetinho que já estava na gaveta desde a Conferência de Alta. Dá uma olhadinha na tela. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente está vendo aí a divisão da Alemanha, que veio num outro acordo, uma outra conferência chamada Conferência de Potsdam, onde a Alemanha foi dividida entre 4 partes, tá? A parte ali, os aliados dividiram a Alemanha. Então, a partezinha em verde fica para a Inglaterra, a parte vermelha para a União Soviética, as partes em azul para a França e a parte em amarelo para os Estados Unidos. E no detalhe, vocês vejam que a cidade de Berlim também foi dividida entre essas potências, né? Ou seja, olha só os territórios aí já divididos. E aí vocês já começam a imaginar a treta, né? O lado vermelho é soviético. É claro que os soviéticos vão colocar ali naquele território o modelo socialista como predominante. E nas porções da Inglaterra de domínio inglês e de domínio norte-americano? Vai ser o capitalismo. Então aí a gente já começa a ter, né, o caldo que vai gerar a Guerra Fria. E com o passar dos anos, né, ali na década de 50, essas influências entre esses dois regimes, esses dois modelos políticos e econômicos aí, começaram a querer angariar a influência dos outros países, meio que forçando os outros países do mundo a se posicionarem. Você capitalista ou socialista? É daí que vem a ideia do mundo bipolar. E para isso, algumas medidas começaram a ser tomadas aí, blocos começaram a ser formados, como, por exemplo, a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Dá uma olhadinha aí na tela que vai aparecer um mapa para vocês, tá? E aí a gente consegue ver a área do Pacto de Varsóvia são as áreas de influência da União Soviética aí na Europa Ocidental, tá? Já as partes em azul são as partes aí que assinaram, né, que aderiram à OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, mas aí aliados aos Estados Unidos. E como é que se deu essa adesão desses países de um lado ou de outro? Bom, a ajuda financeira contribui muito para que esses países se posicionem, tá? Então, alguns planos econômicos, né, algumas ajudas financeiras foram oferecidas tanto da parte da União Soviética como da parte dos Estados Unidos, da Inglaterra, para poder
formar esses blocos e conseguir esses aliados aí, tá? Um exemplo disso é o Plano Marshall, que aconteceu em 1947 aí, vai aparecer na tela para vocês, um mapa, tá? Essas barras em azul nesse mapa do lado esquerdo da sua tela mostram, né, os países europeus que receberam a ajuda econômica dos Estados Unidos, e quanto mais alta a barrinha azul, maior foi a quantidade de recursos, a quantidade de dinheiro injetado na economia desses países aí. A gente consegue ver que a França foi muito ajudada, a própria Inglaterra foi muito ajudada, a Itália também, e outros países foram recebendo ajudas aí pontuais, mas suficiente para conquistar, né, para levar esses países para o lado ali da OTAN, para o lado dos Estados Unidos. E na imagem da direita, né, a gente consegue ver aí uma obra, né, acontecendo em Berlim Ocidental, ou seja, da parte ocupada pelos Estados Unidos, onde os pedreiros estão ali trabalhando na reconstrução da cidade. Então, a Europa também se reergueu, até com uma velocidade considerável, razoável, após a Segunda Guerra Mundial, graças ao Plano Marshall, né? Vocês já devem ter visto em filmes, e é muito fácil hoje em dia a gente encontrar vídeos da época muito impactantes quando a gente percebe o grau de destruição, né, do território europeu, a Alemanha principalmente, totalmente arrasada, né? Existem aqueles vídeos que tem um avião fazendo voo rasante, ele voa, sobrevoa Berlim quilômetros e quilômetros, não se encontra pedra sobre pedra, né? Então, essa ajuda econômica facilitou, né, a reestruturação das economias, né, a reestruturação da própria sociedade europeia para a vida seguir em frente, né? Então, foi importante, mas é claro que não é uma coisa assim, uma ajuda humanitária só, tem o interesse político envolvido também, a gente não pode perder isso de vista, certo? Bom, outra característica dessa Guerra Fria aí também foi a questão ideológica, obviamente, né? Então, tanto de um lado como do outro, existia a propaganda positiva, ou seja, o capitalismo defendendo o capitalismo, e do lado soviético defendendo o socialismo, e, claro, um sistema atacando o outro. Aí vem todo aquele contexto de espionagem, né, de pessoas que foram exiladas, perseguidas, e isso aconteceu, gente, dos dois lados, tanto do lado norte-americano como do lado soviético. Então, a gente vai dar uma olhadinha aí no contexto norte-americano com o macartismo, tá? Vamos fazer uma leitura compartilhada agora. Durante o macartismo, milhares de norte-americanos foram acusados de serem comunistas ou simpatizantes, tornando-se objetos de agressivas investigações e de inquéritos abertos pelo governo ou por indústrias privadas. O principal alvo das suspeitas foram funcionários públicos, trabalhadores da indústria do entretenimento, educadores e sindicalistas. As suspeitas eram frequentemente dadas como certas, olha isso, mesmo quando baseadas em evidências inconclusivas e questionáveis. Muitas pessoas foram presas, exiladas, perderam seus empregos ou tiveram suas carreiras destruídas. Um grande defensor dessa política de perseguição a opositores, né, os supostamente comunistas ou aliados da União Soviética, foi o Joseph McCarthy, que foi um senador norte-americano. É por isso que esse contexto recebe esse nome de macartismo, né, que é essa perseguição a opositores dos Estados Unidos dentro do território norte-americano. Então, vocês viram aí violação de alguns direitos. E do lado soviético, vamos dar uma olhada? Olha só. Então, lá do lado soviético, nós também tivemos, infelizmente, perseguições, né, às pessoas que, por um motivo ou outro, se posicionavam contra o regime soviético, e lá eles tinham os gulags, né, ou gulags, que eram campos de concentração para presos políticos soviéticos ou estrangeiros, onde se praticava um trabalho escravo e experimentos científicos com os detentos. Estima-se que cerca de 1,8 milhão de pessoas, ou seja, 1.800.000 pessoas, tenham perdido a vida nos gulags.
Olha que coisa gravíssima, né? E a gente tem aí umas aspas para a gente ver a contundência que era essa experiência lamentável de estar em um gulag soviético. Continuando lá a nossa leitura. Em 1953 e 1954, eram péssimas as condições nos campos de concentração. É difícil explicar o quão ruim era a comida. A comida era ruim porque, quando cheguei ao campo de concentração, vi prisioneiros com apenas ossos e pele. Todos os dias em nosso campo de concentração, não me lembro de um dia em que menos de 20, 25 pessoas, menos de 35, não morreram de fome. Então, olha só que grave, né? Uma pessoa opositora do regime soviético poderia parar num gulag, que é um campo de concentração. As pessoas estavam submetidas à mais degradante das situações, e o curioso, né, o lamentável, na verdade, é que a União Soviética ajudou a combater esse mesmo tipo de prática na Alemanha nazista, mas reproduziu depois dentro do seu próprio território. Então, houveram violações dos direitos humanos dos dois lados, soviético e norte-americano, mesmo após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um desdobramento positivo da Segunda Guerra Mundial, que foi assinada em 1948. Então, a gente percebe aí que, mesmo depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, na década seguinte à Segunda Guerra Mundial, esses direitos continuaram sendo violados. Vamos retomar, então, fechar esse momento da explicação com uma atividade? Dá uma olhadinha. O macartismo e os gulags configuraram violações dos direitos humanos cometidos pelos Estados Unidos e pela União Soviética, respectivamente. Se sim, a gente sabe que sim, cite ao menos um direito que foi violado com as políticas praticadas pelas potências que protagonizaram a Guerra Fria. Em 1 minuto, a gente volta. Pois é, então vocês vejam aí que alguns desses princípios, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos foram violados, né, como, por exemplo, a pessoa ser presa e condenada sem um julgamento, sem uma causa justa, né, sem investigação, como aconteceu no caso do macartismo, né, questão do trabalho forçado, como no caso dos gulags que ocorriam, entre outras, muitas outras violações que infelizmente ocorreram nesse período aí. Então, é nesses momentos, né, que a gente percebe que a Guerra Fria não foi tão fria assim, não foi nada que ficou meramente no ideológico ou no tecnológico. Houveram excessos, houveram violências muito contundentes aí, certo? Mas agora a gente vai para uma outra etapa da nossa aula, onde a gente vai pontuar algumas das características mais marcantes aí da Guerra Fria, como a corrida armamentista e a corrida espacial também. Essas ficaram bastante marcadas aí no imaginário coletivo. Dá uma olhadinha. Então, nós temos aí imagens para simbolizar para vocês a corrida espacial. E quem inaugurou, vamos dizer, essa corrida, quem saiu na frente, na pole position, aí foi a União Soviética, tá? Então, a gente vê aí o cosmonauta Yuri Gagarin, tá? Lá na União Soviética, até hoje na Rússia é cosmonauta e não astronauta, né? E está aí representado nessa moeda que a gente vê e na imagem que a gente vê também ao centro, tá?
E ali na esquerda da tela de vocês, vocês vejam a cápsula que levou o Gagarin ao espaço em 1961, tá? Então, qual é o objetivo, professora, de levar um homem para o espaço? Bom, mostrar o poderio tecnológico, né? O poder bélico até de repente, mas o tecnológico principalmente, né? Então começou essa corrida para que uma força, um lado se mostre mais poderoso, mais pujante do que o outro. E nessa questão da corrida espacial, apesar da União Soviética ter saído na frente, já nos anos 50 criou os satélites, conseguiram colocar os satélites, né, em órbita, depois levaram uma cachorrinha, depois levaram um ser humano, que é o Yuri Gagarin. Quem, né, marcou um gol, vamos dizer assim, mais emblemático nessa corrida toda armamentista foram os Estados Unidos, porque afinal de contas, quem não lembra, ou quem não já viu imagens lá do homem caminhando na Lua, fincando a bandeira dos Estados Unidos, né? Como falasse, a gente chegou até aqui temos influência dos Estados Unidos. É uma coisa assim meio surreal, mas para a gente olhando o contexto da época faz sentido, porque a necessidade de mostrar esse poder era muito forte, né? Então olha aí a imagem para vocês, as imagens, né? Dos astronautas, né? Norte-americanos, né, o detalhe aí para o Neil Armstrong, que foi o cara que foi lá e caminhou na Lua, fincou a bandeira, né, dos Estados Unidos, e tá aí a missão deles, que foi somente em 1969, ou seja, foi bem depois da ida do Yuri Gagarin ao espaço, mas, né, o desafio foi maior e os Estados Unidos cumpriram com esse desafio aí. E a gente vai relembrar esse momento assistindo um videozinho bem curtinho para a gente analisar um documento histórico da época dessa incursão do homem à Lua. Vamos lá? At the foot of the ladder, the LEM footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. Yeah, I'm going to step off the LEM now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Tá aí, né? Então vocês vejam lá o Neil Armstrong descendo a escadinha, né? Indo para a superfície lunar que está logo atrás dele. A imagem, claro, não tem muita qualidade, mas é um registro original da época, então é importante, né, a gente trazer esses registros originais aí para ativar em vocês a atitude historiadora. Bem bacana esse momento que marcou a história da humanidade aí, o dia 20 de julho de 69, quando o homem pisa na Lua, certo? Outra característica, para a gente finalizando aí nossa aula, muito marcante dessa Guerra Fria é a corrida armamentista e a Era do Medo, tá? Por que a Era do Medo? Porque a escalada de produção de artefatos bélicos de grande potencial destrutivo começou a acontecer tanto do lado dos Estados Unidos como da União Soviética. Então, o gráfico que vocês estão vendo aí na tela vai mostrar um salto aí de 1950 para 1960, um número de armas nucleares que foi de 0, praticamente, até 35, 30 mil no lado dos Estados Unidos aí na década de 60, foi declinando um pouquinho, mas vocês vejam que na década de 80 a gente tem um outro pico, dessa vez protagonizado pela União Soviética, ambas, né, produzindo armas nucleares, armas de destruição em massa. Então era aquela coisa assim, a qualquer momento que um dos dois países resolver apertar o botão vermelho, explode tudo, né? Para vocês terem uma ideia, um dos armamentos produzidos pela União Soviética tinha o poder de destruição 4.000 vezes, presta atenção nisso,
4.000 vezes maior do que a bomba de Hiroshima. Então, vocês imaginem o tamanho do estrago, e acabar com a vida na Terra, né? Então, realmente, isso causava muito temor nas pessoas, mas, felizmente, a humanidade conseguiu passar aí sem presenciar uma triste guerra nuclear, né? Falando em guerra, né, a gente já vai finalizar a nossa aula e eu gostaria que vocês pesquisassem sobre uma dessas 3 guerras que são decorrentes da Guerra Fria, que aconteceram aí nesses períodos, tá? A Guerra da Coreia, ela tem muito essa influência da divisão do mundo em 2 blocos, né? Então, até hoje está dividido Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Guerra do Vietnã, que é muito emblemática para a história dos Estados Unidos da América, que foi de 59 a 75, e a Guerra do Afeganistão, que inclusive está sendo muito retomada aí nos noticiários por conta do contexto que a gente está presenciando lá no Afeganistão. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, pesquisem e não deixem de avaliar a nossa aula no final. Até a próxima!